Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, já estamos no Instagram da Rádio Tamandaré, já estamos no YouTube oficial da Rádio Tamandaré, e no Facebook Acorda a Bênção, material que vai para o YouTube Acorda a Bênção. Estava dizendo, antes de entrar na live, vocês que nos acompanham no Instagram, que a abordagem anterior a esta está no canal do YouTube Rádio Tamandaré. Tivemos problema na transmissão pelo Instagram e tem momentos que às vezes fica travando o Instagram e tal. Aí qualquer coisa você escorre para o YouTube. E aí a gente consegue transmitir com mais qualidade. E a abordagem do capítulo 3 de 2 Timóteo está na íntegra lá no canal da Rádio Tamandaré oficial no YouTube. Se você tem dificuldade de acessar esse canal, fala conosco pelo WhatsApp 81 99915 0890, e aí eu envio o link para vocês do Instagram em especial, tá bom? O pessoal que já está no YouTube, está no YouTube, né? Glória a Deus. 2 de Timóteo, capítulo de número 4, capítulo extremamente conhecido de 2 de Timóteo, porque é nele que a gente lê aquilo que supostamente foram as últimas palavras de Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Meu Deus, isso aqui é muito conhecido. Louvado seja o nome de Jesus. Mas não é só por este versículo que o capítulo de 2 Timóteo 4 é conhecido. Tem outras coisas que chamam, obviamente, a nossa atenção, né? Inclusive, a continuação de Paulo orientando a Timóteo, é a tecla que a gente tem batido, para que ele cuide dele e para que ele cuide do rebanho, né? Para que ele cuide do rebanho e para que ele cuide dele. A gente viu um foco disso na primeira epístola, vemos outro foco na segunda epístola, mas isso se mescla, porque essa deve ser a nossa realidade. Nós que exercemos o episcopado, e mesmo que não exerça o episcopado, de passagem, que a responsabilidade do bom andamento da obra não é só de nós pastores. O bom andamento da obra não é só da pessoa que está à frente do trabalho evangelístico, do trabalho de oração, do ministério de louvor, do ministério da visitação, da diaconia. O bom andamento da obra depende só de quem está à frente do trabalho. O bom andamento da obra depende do ajuntamento de todos nós, da soma de todos nós. O bom andamento da obra depende de você, meu irmão, minha irmã. O bom andamento da igreja que você congrega depende de você. O bom andamento da rádio que você escuta depende de você. O bom andamento do trabalho que você faz parte depende de você. Tenho até dito às pessoas que, quando elas percebem uma falta, ou uma falha, uma lacuna, uma problemática, não é para sair por aí falando, criticando o pastor, a dirigente, o dirigente. Se você consegue captar uma lacuna, um oco, um vazio, se você consegue detectar uma problemática, não é para você sair por aí batendo a língua, apontando, criticando, falando mal. Ao contrário, seus olhos foram abertos porque Deus quer lhe usar para preencher esse vazio. Amém? Para resolver esse imbróglio, para resolver essa problemática, para suprir essa necessidade. Amém, amados? Você percebe um defeito, o Senhor quer te usar para corrigir o defeito. Não é para tu sair criticando, não é para tu sair metendo pau, não é para tu sair detonando.
não é para tu te afastar, ao contrário. Deus está te mostrando que é para te usar para resolver aquela situação. Amém? Porque você faz parte do bom andamento dessa obra. Essa obra é o reino de Deus na terra. Essa obra é o corpo de Cristo. Essa obra é a expansão do reino. É uma agência do reino na terra. Essa obra é representação do divino em forma humana. Não a encarnação do Verbo. O Verbo só encarnou uma vez, que é Jesus Cristo. Mas é uma representação de Deus na terra. Não é? Então, o Senhor quer te usar. E esse usar não é uma expressão que tem a conotação com descarte. Não? Tipo, usa e joga fora. Não tem nada a ver com isso, não. Deus não é assim. Deus não nos descarta. Nós não somos descartáveis. Não é? Mas quando eu falo de Deus te usar, é te instrumentalizar, é se comunicar através de você, entende? É falar através de você, é ouvir através de você, é tocar através de você, é ver através de você, é atuar através de você. Aleluia. Você é instrumento, você é vaso de Deus na terra. Amém? Você é representação do divino. Louvado seja o nome de Jesus. E aí essa responsabilidade do bom andamento da obra, você que é a ovelha, deve chamar para si também. Rapaz, eu vou ajudar o pastor, vou ajudar a irmã, vou ajudar o obreiro, vou ajudar o servo, vou ajudar a serva. Se disponha. Um dos lugares de posicionamento para uma vida abençoada, para uma vida resolvida, para uma vida sarada, é se dispor como servo. Amém, bênção? Porque eu tenho falado muito do lugar da bênção, que é a presença do Senhor. Tenho falado muito do posicionamento da bênção, que é a obediência, a oração, o envolvimento na obra, né? O ser um agente ativo da seara. Tenho falado muito que o lugar da bênção é a observação aos princípios, aos deveres, aos direitos bíblicos, não é? As verdades bíblicas. Tenho pontuado isso, aos princípios, as verdades, os valores, são essas expressões que eu uso, princípios, verdades e valores bíblicos, a observância a eles, que nos põe no lugar da bênção, que é a presença do Senhor. Mas deixa eu dizer isso também a você, e ser um cristão mão no arado, que ser um agente ativo da seara, expressões que eu uso também há muito tempo. Ser um cristão ativo, um agente da seara ativo, não é? É também se colocar no lugar da bênção. Porque quem disse que digno é o trabalhador do seu salário, não foi nenhum socialista, não foi nenhum líder de política partidária, não foi uma invenção de Karl Marx, não. Quem disse que o trabalhador é digno do seu salário foi Jesus. E quem recompensa é Ele. Claro que a gente não deve fazer as coisas para Deus com interesse. A gente deve fazer as coisas para o Senhor com intenções, com segundas intenções. O Senhor nos livre desse espírito capitalista, do tomar de cá, desse espírito avarento, do só pensar em vantagem. Devemos fazer as coisas para Deus porque somos devedores. Somos devedores. Devemos fazer as coisas para Deus por querer ser-lhe grato. Amém? Devemos fazer as coisas para Deus por questão de obediência.
Aleluia. E devemos fazer as coisas para o Senhor como expressão de amor. Louvado seja o nome de Jesus. Anota isso aí. Não fazer com interesse, mas fazer por ser devedor, fazer por ser ele grato, fazer por querer ser agradável a ele, fazer por expressão de amor. Amém? E em fazendo isso, a gente continua ainda no pendura com Jeová. A gente continua devendo. Entende, irmão? Porque Ele nos abençoa. Meu Deus, quanto o Senhor tem nos abençoado, né? A gente reclama porque está liso. A gente reclama porque está doendo aqui, está doendo ali. A gente reclama porque está de saco cheio com uma coisa aqui ou está com lá. A gente reclama porque está estressado, porque está perreio, aleluia. A gente reclama de barriga cheia. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Né? O Senhor tem sido... Não tem nem palavras agora. Agora confesso a vocês que fugiram palavras. Né? De como o Senhor tem sido bom. Eu quero dizer bom assim no grave, tipo uma bomba, sabe? O Senhor tem sido bom. Assim como eu queria que tivesse um eco, sabe? Para dar aquela ideia de caramba, não tem mais palavras, mas esse bom ecoa na terra, aleluia. O Senhor diz comigo isso aí, irmão, sabe? Será que vai gerar um tsunami assim? Será que vai ser a bomba atômica, aquela que tem aquelas ondas? Será que vai ter aquela coisa assim? O dia desses falavam de uma bomba que ela penetra na terra e já sai explodindo tudo e vai até não sei quantos metros lá embaixo e acaba com tudo, né? Na metragem que ela consegue aprofundar, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, o Senhor tem sido bom para conosco. Aleluia. E né? Essas ondas do bom de Deus. Oh, aleluia, Jesus, como tu és maravilhoso. Dá glória para Jesus aí. Vamos fazer um momento de adoração na ministração, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito, estás fazendo e certamente farás. Oh, Senhor, obrigado, 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 aleluia, obrigado. Faz isso. Amém, amados? Então a gente reclama de barriga cheia, sabe? Então, procura servir mais ao Senhor. E servir ao Senhor é cuidar de vidas, né? Procura ser instrumento de Deus para minimizar o sofrimento do outro. Procura fazer alguém sorrir. Procura fazer alguém ficar bem, não é? Tá vendo a pessoa para baixo, chega perto, pergunta o que é que a pessoa está precisando, o que é que tu podes ajudar, não é? Se a pessoa quer conversar contigo, agora ó, que a pessoa tratar contigo, tu, pelo amor de Deus, leva para o túmulo, não é? Procure ser uma pessoa ajudadora. Procure ser uma pessoa ajudadora. Ah, pastor, mas quem está precisando de cuidado sou eu. Ah, mas quem está precisando de uma palavra sou eu. Puxa, eu já estou precisando, pastor. Oh, meu irmão. Deixa de ser ignorante para começar. De ser grosso, não é? A palavra de Deus diz que somos consolados com a consolação que consolamos. A palavra de Deus diz que somos consolados com a consolação que consolamos. Então, se você se empenhar, aleluia, em ajudar alguém, isso sem interesse, pense que isso é um princípio, tá? Que deve ser colocado em prática voluntariamente, espontaneamente, aliás. Deve ser colocado em prática espontaneamente. Viu? Louvado seja Deus. Mas creia tão somente nisso, que quando, aleluia, você está falando para alguém,
para consolar alguém, para levantar alguém. Perceba que essas palavras servirão para você também. Perceba que essas palavras servirão para você também. Quando eu, por exemplo, absolvo uma matéria e percebo que tem alguns colegas com dificuldade, eu me dirijo a eles e compartilho aquele pouco que eu absorvi. Você acredita que a minha mente abre-se mais? Eu passo a entender mais, eu passo a entender melhor. Isso é um processo cognitivo, mas é um princípio divino. Isso é um princípio divino. Que aí a minha mente se abre na expansão daquele conhecimento, daquela matéria, que é para eu ajudar mais e mais pessoas. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Oh, aleluia! Que princípio glorioso, né? Amém? Que princípio glorioso. Lembre-se que o mar morto é morto porque só recebe. O mar morto, ele é morto porque só recebe água, não distribui. Aí acaba morrendo. Seja só aquela pessoa que está atrás da bênção. Seja aquela pessoa que também compartilha a bênção. Amém? Comungue com o outro pouco que você tem, e o Senhor vai te abençoar sobejamente. Esse é outro princípio que está em 2 Coríntios, capítulo 9. Que somos enriquecidos para toda beneficência, quando fazemos que por nós se deem graças a Deus. Isso está explicado aí na mensagem que está no Instagram da rádio, está no YouTube da rádio, está no YouTube Acorda Bênção, 2 Coríntios capítulo 9. Quando eu vim para cá, deu tempo de eu fazer essa abordagem aqui para vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Procura aí no YouTube, no Acorda Bênção da Rádio Tamandaré, ou no Instagram, 2 Coríntios, capítulo 9. Eu explico sobre isso aí. O versículo, precisamente 10, 11 e 12. Amém? Quando fazemos que por nós seja dada graças a Deus, o Senhor nos enriquece para toda a beneficência. Então, quando você se articula para minimizar o sofrimento do outro, seja qual for a forma, Deus te abençoa. Oh, aleluia. É porque o pessoal quer pensa, mas não quer fazer. Não é nem questão de fazer por onde, sabe? Não é questão de merecimento. Mas é porque o Deus que a gente serve, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus não tem compromisso com a vida de ninguém. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem responsabilidade nenhuma com a tua vida. Tua vida é tua, tu faz dela o que tu quiser. O bom é se tu entregar ela a Jesus. Mas o que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é atentar para os princípios como estes aqui. Aí não quer atentar para os princípios bíblicos e quer bênção de todo jeito. Não é? Mais do que já é abençoado, sem fazer nada. Sem sequer atentar para os princípios. Imagine atentando para os princípios. Não é? É abençoado porque Deus é misericordioso. Já pensou, irmão, se só fosse comer, beber, calçar e vestir quem é dizimista, o que tinha de gente andando nu e morrendo
e envergonhado, não era brincadeira. Pastor Amaro, o senhor ainda fala de dízimo? Tem gente que diz assim a mim. Me mostra na Bíblia que o dízimo foi abolido. Simplesmente isso. Agora, se você é pirangueiro, é a ovelha com a mão de vaca, aí é o departamento. Mas me diga em que momento o dízimo foi abolido. Até porque o dízimo foi instituído por Deus antes da lei dada ao povo de Israel. O dízimo é expressão de gratidão. Agora, se você aprendeu errado e é revoltado com algum pastor que você tem problema porque pediu uma ajuda e ele não deu, aí você acha que porque é dizimista o pastor quem tem que bancar você, a igreja tem que bancar você, aí isso é um problema que você tem que fazer terapia espiritual. Tem que fazer terapia espiritual. Mas em momento nenhum o dízimo foi abolido, até porque, volto a dizer, ele foi colocado por Deus no coração do homem antes mesmo da lei ter sido dada em função dos levitas. O sacerdócio foi abolido, o levirato foi abolido, mas o dízimo não foi abolido, não. É expressão de gratidão. Mas se você tem problema com quem e aonde você entrega o dízimo, aí você tem que fazer terapia bíblica, terapia espiritual. Aí a pessoa não atenta para os princípios da palavra e quer ser abençoada de todo jeito, mais do que já é. Então, voltando as atenções para a 2 de Timóteo 4, Paulo continua orientando Timóteo. Que ele pregasse a palavra a tempo e fora de tempo. Nós já vimos que esta palavra, 2 de Timóteo 3, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir. 2 de Timóteo 3,16. Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E agora Paulo orienta Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Foi o que estávamos pontuando na abordagem do capítulo 3, na introdução, na abertura. Pena que o pessoal do Instagram perdeu, mas está esse conteúdo no YouTube, tá? Da Rádio Tamandaré e no YouTube A Quarta Bênção. Que a oportunidade que se tem, seja de quanto tempo for, seja em que ocasião for, é tempo de se pregar a palavra. Eu dei exemplo, eu estive mês passado em um culto de ações de graças e estive em um velório. Em ambos lugares eu ministrei a palavra de evangelização para os que estavam ali e não eram convertidos ou ainda não são, mas eu tive a oportunidade de falar para elas se resolverem com Deus, entregarem a vida para o Senhor Jesus. Fiz a convocação para os irmãos serem cristãos intensos na presença do Senhor, porque a gente precisa servir ao Senhor com intensidade, não ser um cristão meia boca, não ser um cristão cocheando de dois pensamentos. Não estou falando de perfeição, não. Tem gente que associa logo isso à perfeição, à moralidade. Sim, temos que procurar ser morais. Temos que procurar ser luz do mundo, sal da terra. Isso é uma necessidade nossa para a salvação da gente, para a nossa relação com Deus, para a nossa comunhão com Deus. Isso é fundamental, imprescindível. Mas quando eu me refiro a ser intenso, eu falo de assiduidade na devoção. Na assiduidade na devoção. Falo na assiduidade nos cultos onde você congrega.
falo de envolvimento na obra. Servir ao Senhor com intensidade é tudo isso. Paulo usa a expressão fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. Aleluia. Essa expressão de Paulo, glória a Jesus. Romanos capítulo 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Intensidade no serviço é isso. E diga-se de passagem que fervorosidade espiritual não tem nada a ver. A gente é pentecostal, gosta de dar glória a Deus, aleluia! Mas a fervorosidade espiritual não tem nada a ver com essa zoada gostosa que a gente faz nos cultos da gente. A fervorosidade no Espírito tem a ver com servir ao Senhor. Está envolvido na evangelização, está envolvido na visitação, está envolvido na diaconia. Sim, a diaconia não é uma atividade exclusiva do diácono. Como o evangelismo não é uma atividade exclusiva do evangelista. Como cuidar do outro não é uma responsabilidade exclusiva do pastor. Entende, amados? O bom andamento, escreve isso aí. O bom andamento da obra de Deus é responsabilidade de todos nós, dos líderes e dos liderados. Louvado seja o nome de Jesus. Poderia até dizer que a responsabilidade dos liderados é a qualidade do serviço. É a pessoa que orienta como deve ser feito e tal. É estilo técnico de futebol. Eu me lembro que quando saía com os irmãos da congregação para evangelizar, eu botava alguém como responsável. Você vai ser responsável pelo evangelismo. Eu vou dar apoio, eu vou marcar presença, eu vou evangelizar também, eu vou participar da entrega de literatura, eu vou participar do culto. Conta comigo. Hoje aqui o líder é você, eu sou só o liderado. Ia. Mas aí eu percebia que precisava de orientação. Põe o caixa desse lado assim, porque aí dá o vento e leva o som para mais longe. Vamos ficar aqui, nesse lugar aqui é mais estratégico, passa mais gente. Vamos distribuir o pessoal assim, 2 nessa esquina, 2 nessa, 2 nessa. Entende? Glória a Deus. Penso que às vezes nós líderes é quem geramos qualidade, mas não é para ficar só no da ordem, né? Não é só para ficar dando ordem, ser Senhor. E tem muitos líderes que querem ser Senhor, não querem ser servo. Pastor não quer sair ao campo, só quer mandar o povo ir e ele ficar de boa, aleluia. Não quer visitar, só quer mandar o povo visitar e ele ficar de boa. Não, pastorzão. Tem que vestir a camisa do evangelho também. Tem que suar também. Tem que regaçar a manga também. O único Senhor da obra é Jesus. Todos nós somos servos. Todos nós somos servos. Né? Eu não vou muito numa frase que eu escutava no seminário, que a igreja é retrato do pastor, que quando o pastor senta, a igreja se deita. Eu não vou muito nessa frase não, porque a realidade que eu vivi foi outra. Né? A realidade que eu vivi foi outra. Sempre quem me conhece, tomando conta do templo do corpo de Cristo, sabe disso. Sempre fui muito ativo. Porém, a resposta que tinha, o feedback eram de poucos. Não é? Mas glória a Deus, eu sempre dizia, somos poucos, porém de qualidade. Somos poucos, porém de qualidade.
Mas aqui, ó, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Irmão, o pastor, eu disse ontem, eu fico triste. A pessoa tem a oportunidade para dar uma palavra e aí não aproveita a oportunidade que tem e não fala nada que seja edificante, substancial. Por outro lado, eu vejo em alguns lugares uma multidão de pessoas. Meu Deus. E ali a fala não é nada produtiva, não é nada edificante. O pessoal se incomoda mais em fazer zoada, fazer o povo delirar, gritar da glória, e não procura aproveitar a oportunidade para deixar algo que as pessoas fiquem ruminando para fazer uma digestão existencial e gerar qualidade de vida e transformação e impacto em suas vidas. A gente não dá valor quando a gente fala para uma, duas, três pessoas, e tem aqueles que não dão valor para a oportunidade que tem de falar para milhares e milhares de pessoas de uma vez só. O Senhor me abriu entendimento sobre isso desde muitos anos atrás. Eu comecei a fazer rádio aos 18 anos de idade, mas não era pregando o evangelho. Era no segmento, era apresentando alguma coisa, era lendo algum noticiário, tal, mas não tinha oportunidade que passei a ter quando o Senhor me levou para uma outra emissora e me foi dada a oportunidade para dar uma palavra. E a partir dali eu vi o quanto é importante remir o tempo. E remir o tempo não é falar pouco, necessariamente. Remir o tempo é aproveitá-lo com substância. Muito mais agora, tendo mais tempo. Já pensou? Eu comecei a falar de 7h30. Normalmente eu começo a falar de 7h30 da manhã. Já estamos a 8h05. Se houver inspiração, eu vou até 8h20. Porque também a programação aqui, o tempo fica cronometrado. Mas já pensou eu estar falando 30 e agora 6 minutos, enchendo linguiça, com blá blá blá, com oba oba? Já pensou? Nem vocês vão querer estar ouvindo. E eu vou ter que arrumar muita porcaria para encher linguiça, né? Porque linguiça é feita com, vocês sabem com o quê. A gente come, é gostoso, mas meu Deus do céu, não é saudável, né? Não é saudável. Blá blá blá, besteira. Já pensou em passar aqui 36 minutos, tome vitória, tome bênção, e não acontecer nada, você só se alegrar achando que está sendo abençoado de verdade? Só para você dizer que eu sou homem de Deus? Não. Falar a palavra, volto à linguagem de Paulo, quando ele disse que importa que nós sejamos considerados como ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. É aquela pessoa que, rapaz, eu preciso ouvir fulano, porque tem sempre algo para ensinar. Procure ser esse pregador. Procure ser esse mensageiro. Procure ser este servo. Que as pessoas queiram lhe ouvir por você ter sempre algo para ensinar. Algo que as pessoas não sabiam e passaram a saber. Isso é uma responsabilidade de nós, pastores, porque foi para isso que o Senhor nos constituiu. É o que reza Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Porque o povo não pode estar alienado,
O povo não pode ser alienado, e Deus nos levantou para esclarecermos. O povo não pode andar cego, o Senhor nos levantou para abrir-lhe os olhos. O povo não pode ser como a folha seca levada ao vento por toda sorte de doutrina, e o Senhor nos levantou para dar peso doutrinário. Não é? O povo não pode ser levado em roda de doutrina pelo engano dos que falam com astúcia e enganam fraudulosamente. Aí o Senhor nos levantou para falarmos a verdade. Louvado seja Deus. A responsabilidade é muito grande. Quem deseja o episcopado, preste atenção que está desejando. Quem deseja o episcopado, pastoreado, preste atenção que está desejando. Né? Porque tem gente que quer ser pastor para ter título, para se sentir importante. Mas você é importante, independente de ser pastor. Saiba que você é muito importante, independente de você ter uma função eclesiástica ou um cargo, como é dito por aí. Você é muito importante para Deus, independente do que você exerça na sociedade, fora das quatro paredes da congregação e dentro das quatro paredes. Você é importante. O seu valor, aleluia, vale o sangue de Jesus. Amém? Você não é barato, não. Você é caro. Você foi comprado pelo preço de sangue. Louvado seja Deus. Agora, se deseja o episcopado, não seja por ostentação. Ah, porque eu sou pastor. Eu agora sou pastor. Tem uns que, se pudesse, nem pisavam no chão. Está errado. Porque ser pastor é ser servo. Amém? Tem uns que deixam subir para a cabeça e se divinizam. Ficam meio que intocáveis, inacessíveis. Meu Deus. Não é para isso que o Senhor nos fez pastor. Não é? Nem lhe quer pastor para ser assim. Snob, soberbo, prepotente, não. Mas o que o Senhor quer é que falemos a palavra. Amém? Aí continua Paulo orientando a Timóteo: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aquilo que eu estava dizendo dia desses, né? Pessoas que querem congregar em um lugar que permitam isso e aquilo outro. Não, eu quero fazer parte de uma igreja que... as pessoas são tão complicadas, né? Eu já escutei gente dizendo: se eu for crente, um dia eu vou ser crente daquela igreja, porque ali é sério, é rigoroso. Aí nem é daquela igreja, não é de igreja nenhuma. Aí acaba Jesus vindo e ficando e se morrendo e ir pro beleléu. Não, eu quero fazer parte dessa igreja porque dessa igreja permite isso, permite aquilo outro aí. Quer que o evangelho se adeque ao seu modo de vida. Não, você que tem que se adequar ao modo do evangelho de Jesus. Não é? E como é, pastor, o modelo do evangelho? Aí você tem que ler Bíblia, benção. Tem que ler Bíblia. Não é? É bom participar da escola bíblica da sua igreja, os cultos de estudo bíblico, de doutrina, que dá o nome em algumas, escola dominical em outras, discipulado em outras, escola bíblica em outras. Mas você precisa ler Bíblia. Precisa ler Bíblia. Leia a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Paulo continua: mas tu sês sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério,
E aí Paulo já vai vislumbrando a sua partida, deixando para Timóteo um exemplo lúcido, né? Como ele mesmo orienta Timóteo aqui, a sobriedade. Diz Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele dá o relatório aqui, o depoimento de que foi desprezado, desamparado por algumas pessoas, teve até que se desviasse, né? Mas tinha outros que estavam com ele, como Lucas, o doutor Lucas, médico, né? Tinha gente que era importante, mas não estava ali perto, e ele manda que se fosse trazido Marcos, que um momento ele diz, não quero perto de mim agora não, né? Mas depois ele viu o valor de Marcos, glória a Deus, né? E aí ele começa a fazer aqui algumas considerações. Como eu quero terminar, a gente pode até voltar em outro momento falar desses personagens aqui, do capítulo 4 de 2 de Timóteo. A gente pode voltar em outro momento para este capítulo, mas eu espero que essa abordagem toda de Timóteo tenha sido de bênção para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Eu espero que essas abordagens sejam ruminadas por vocês. Está no YouTube da Rádio Tamandaré, está no Facebook, Acorda a Bênção, está no Instagram, para você ouvir tantas vezes quantas quiser, ruminar todas essas abordagens e ter uma qualidade de vida cristã melhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Eu espero que vocês tenham escutado mais do que a voz de Amário Correia. Vocês tenham escutado a voz de Deus, a voz do divino.